E estamos ao vivo aqui no seu Facebook e também entrando ao vivo ali no métodomanada.com. A partir de agora, simultaneamente, em duas páginas do Facebook, nós estamos ao vivo para falar de gestão fácil, para falar não somente do livro Gestão Fácil, mas também falar de como empreender. Será que é possível empreender de maneira simples, de maneira fácil, principalmente pegando como exemplo aquelas pessoas que chegaram lá, que já têm o caminho, que sabem mostrar o caminho? Normalmente a mente ela aprende de duas formas: impacto emocional e repetição. E principalmente sabendo aqueles que chegaram, que têm um caminho e que podem ensinar. Tem duas formas de aprender, né? Além do impacto emocional e da repetição, tem a forma de você aprender fazendo e aprender vendo quem fez e chegou lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de Angola para vocês, no Brasil e quem mais estiver acompanhando a gente pelo mundo afora. Tá? Hoje nós estamos começando uma nova maneira da gente fazer nossas lives, né? E são 30 minutos para que você possa mudar o seu negócio. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas horário de Angola, estaremos fazendo a nossa live 30 minutos para você mudar o seu negócio. O tema de hoje chama-se Aprendendo a Empreender, né? E a pergunta do Fábio Fox foi exatamente nesse sentido: se é possível aprender a empreender, né? E o Fábio falou que nós temos duas maneiras de aprender. Na verdade, nós temos reconhecidamente 9 maneiras de aprender. E por incrível que pareça, a maneira mais eficiente de você aprender é ensinando, né? Então, ensinando. Então você pode aprender por ver, por ler, você pode aprender por escutar, né? Vamos lá, você toma nota. Tem várias maneiras. Ver. Nós vamos fazer uma live só sobre aprender. Isso faz parte, tá? Nós só temos 30 minutos mas é possível aprender a empreender, né? Não só é possível, como é necessário. Tá? Por que é necessário? Porque no livro Gestão Fácil, do meu mestre Oséias Gomes, em um dos capítulos ele fala exatamente a importância da preparação, né? E ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da oportunidade. Que a oportunidade é um cavalo branco que passa na sua frente e para que você possa aproveitá-la, é preciso que você monte a cavalo. E a grande pergunta é: você sabe montar a cavalo? Se você não sabe, você vai cair, né? Então, essa parábola, ela nos fala, na verdade, da importância da preparação. Tá? Então, não só é possível aprender a empreender, como é necessário, né? É necessário. Então, o objetivo do nosso trabalho aqui dessas lives é exatamente esse. Inclusive, essa live de hoje é um pequeno conteúdozinho do primeiro curso da Escola de Empreendedores, que está vindo aí em breve para vocês, escoladeempreendedores.org. Guarda isso, tá? Dentro de mais alguns dias estará no ar. Já estamos trabalhando para isso já. Há muito tempo, né? E trabalhando muito, com muito afinco, com muito carinho, para lançar a escoladeempreendedores.org. E essa live de hoje ela fala exatamente do primeiro passo, que é você aprender a empreender. Do mesmo jeito que para você dirigir você precisa tirar uma carta de motorista, você precisa aprender, né? E mesmo depois que você está certificado, que você tem sua carta, você ainda precisa praticar isso em um ambiente semi-protegido até que você consiga ficar à vontade no trânsito, em qualquer circunstância. E mesmo depois que você tiver muita prática, é preciso o tempo todo você tomar cuidado. Empreender exige exatamente essa noção de aprendizado. Primeiro você aprende o mínimo necessário para que você comece, mas começar sem esse mínimo necessário é dar um tiro no pé e é cair do cavalo, como diz o meu mestre, Dr. Oséias Gomes. Normalmente, quando você vai aprender a dirigir, há um certo medo, um certo receio, uma insegurança. Só que à medida que você acredita que você já sabe aquilo, você já dirige brigando com a criança atrás, xingando o motorista do lado, comendo um lanche, falando ao celular, tudo ao mesmo tempo. Isso é perigoso, entrar nesse piloto automático?
principalmente para o empreendedor que já empreende? Olha que interessante, né, Fábio? Você falou aí de brigar com a criança, brigar com o motorista, falar no celular, comer uma maçã, tudo que não deveria estar fazendo, né? Por quê? Porque essa pessoa, de fato, ela não aprendeu, né? Ela entra num carro, ela dirige todo dia, mas ela não aprendeu. Dessa mesma maneira que você falou aí, o que o motorista devia estar focado? Ele devia estar focado em onde ele está, para onde ele tem que ir e como ele faz isso de maneira mais rápida, segura e eficiente. A prudência é Claro, né? Então, se você é um empreendedor que pensa que você pode brigar com o motorista do lado, falar com a criança, comer a maçã e falar no celular, tenha certeza que você não aprendeu a empreender da mesma maneira que esse motorista não aprendeu a dirigir. Então, na verdade, eficiência é muito diferente de eficácia, tá? E o empreendedor, ele tem que aprender a ser eficaz, porque o mundo do empreendedorismo, ele não se contenta apenas com eficiência, tá? Então, para que fique mais claro, o que é eficiência? Eficiência é você fazer bem alguma coisa, e eficácia é você fazer aquilo que precisa ser feito, tá? Então, o mundo do empreendedorismo é necessário que você faça aquilo que precisa ser feito. Para isso, você precisa aprender. E esse empreendedor, ele já nasce com esse talento, e esse talento se desenvolve ao longo do tempo? Ou por mais que a pessoa nunca empreendeu, por exemplo, alguém que sempre trabalhou como funcionário de uma empresa, ela fala assim, eu acho que isso não é para mim, eu não tenho talento para empreender. Ela pode desenvolver isso ou não? Então, Fábio, ao contrário do que muita gente pensa, na verdade, não existe essa coisa de você nascer empreendedor. Você se torna um empreendedor. Na verdade, você não nasce nada. Você nasce um bebê sem dente, sem conseguir andar, dependendo da sua mãe para se amamentar, senão você morre de fome. Então, quer dizer, na prática, ninguém nasce com talento algum. Todo talento, ele é lapidado, ele é adquirido no decorrer da sua existência. Ocorre que algumas pessoas, pelo seu próprio processo de vida e pela sua capacidade de percepção, elas começam a aprender com mais facilidade. Lembra que eu falei que você tem 9 maneiras de aprender? Uma das maneiras é por ver. Só que é uma maneira que apenas 10% das pessoas conseguem aprender só por ver. Outras vão aprender por ouvir, mas só 25% do seu potencial de aprendizado é acionado dessa maneira. Então, quando você tem alguém que desde muito cedo tem a oportunidade de ser exposto ao aprendizado, essa pessoa vai ter o que a gente chama de talento, que é aquela coisa assim, que é manifestada muito precocemente de uma maneira muito diferenciada, mas não quer dizer que ela nasceu com aquilo. Mas eu estou com 50 anos e eu quero começar a empreender. Meus parabéns, porque o Roberto Marinho, que foi o presidente das organizações Globo, ele fundou o jornal o Globo com 60 anos de idade. Então, quer dizer, com 60 anos de idade ele falou, vou fazer a TV Globo e tal. Então, o que ocorre? É importante você entender que empreender você aprende e não tem idade. A qualquer momento que você quiser aprender a empreender, você aprende. Agora, é muito importante você entender que esse aprendizado ele exige preparação. Observe você, Fábio, que segundo uma pesquisa do Sebrae, no Brasil, de cada 4 brasileiros, 3 sonham em empreender. Ou seja, esse dado você pegou são dados estatísticos. Você vai no site do Sebrae e tem lá uma pesquisa que mostra isso. Tá? Sebrae.com.br tá? Então, de cada 4 brasileiros, 3 têm vontade de empreender. Bom, maravilha. Só que de 9%, também temos pesquisas, lá no mesmo site você encontra lá o link das pesquisas, inclusive, que apenas 9% dos empreendedores adultos brasileiros se prepararam para empreender. Olha o que eu estou falando. Dos que empreendem, apenas 9% se prepararam. Significa o quê? Que 91% vai cair do cavalo, 91% em algum momento vai falhar. Então, isso por si só já começa a explicar o índice de mortalidade altíssimo. Por que você, quando tem um franchise, uma franquia,
você tem um índice de mortalidade infinitamente mais baixo. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, o índice de mortalidade de uma franquia é em torno de 5% em 10 anos, quando o índice de mortalidade das empresas, estamos falando números hoje de Brasil, chegam acima de 70% em 5 anos. Por quê? Porque quando você adquire uma franquia, a primeira coisa que a franqueadora se propõe é que você aprenda a tocar o seu negócio. Então, o aprendizado, a preparação é fundamental para você aprender a empreender. Então, assim, fique tranquilo, se você pretende empreender, se você sonha em empreender, fique muito tranquilo que empreender se aprende igual qualquer outra coisa na sua vida. Por isso que o nome do nosso projeto chama-se Escola de Empreendedores. O que você quer dizer quando você traz a aquisição de uma franquia que já é pronta, que já é montada, que esse caminho se torna mais fácil para quem de repente quer empreender, mas não sabe o como? Sim, imagine você num exemplo muito prático, que você vira para mim e fala assim: William, eu gostaria muito de aprender a dirigir. E eu viro para você e falo: olha, Fábio, eu também, porque eu não tenho a menor ideia de como se dirige um automóvel. Você acha que eu teria condições de te ensinar a dirigir um automóvel? Você não sabe, obviamente não. Não. Então o que você precisa? Procurar alguém que sabe ensinar alguém a dirigir. Então você precisa de alguém que tenha prática, que tenha experiência, Por força de uma conveniência, você procura uma autoescola, mas é muito comum as pessoas que aprendem a dirigir com o seu pai, com o seu amigo, com o seu marido, e depois vai para a autoescola só para lapidar esse aprendizado. Então, da mesma maneira, você pode aprender a empreender através de uma mentoria, através de cursos, deve aprender através dessa maneira, tá? E se você entender que o modelo de franchise é um modelo que se adequa à sua perspectiva como empreendedor, nada mais perfeito do que isso. Você pegar um modelo que já está comprovadamente aprovado. E claro que é importante para quem deseja empreender fazer um estudo de viabilidade do mercado, porque não é somente empreender e escolher uma franquia que está dando certo, mas é entender se aquele modelo de mercado é um modelo padrão para aquilo que ele entende de mercado, se é que a pessoa entende de mercado, e principalmente se ela não tem nenhum conceito do mercado. Como que ela pode entender o que é o mercado e como ela pode se preparar para esse mercado? Muito excelente pergunta. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, uma vez preparado para empreender, significa que eu vou entrar no mercado. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça é o que é mercado. Quando a gente fala mercado, o mercado, o que é o mercado? O mercado ele é uma estrutura, tá? É uma estrutura social, em que o funcionamento dessa estrutura ele depende de um equilíbrio que, de um lado, você tem o fornecedor, você tem a oferta, o fornecedor do produto ou do serviço, que é quem faz a oferta, e do outro lado você tem a demanda, que é o consumidor. Tá? Então, o equilíbrio nessa estrutura é que faz com que exista o mercado. Tá? Então, dentro dessa estrutura, nós temos o mercado da perspectiva do consumidor, que é para quem o empreendimento é feito. Nós temos o mercado da perspectiva dos fornecedores, que são aquelas pessoas ou empresas que fornecem matérias-primas e serviços, para que o produtor do serviço ou do produto ele consiga entregar aquilo. E você tem a concorrência, que são os outros que resolvem empreender ou no mesmo segmento que você, ou num segmento que, embora não seja o mesmo que o seu, também se torna o seu concorrente. Porque é possível isso, É possível haver concorrência entre segmentos diferentes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, isso é o mercado, tá? O mercado não é apenas o consumidor, ou seja, não é apenas quem compra, o mercado não é apenas quem vende, e o mercado não são apenas os concorrentes ou apenas os fornecedores. O mercado é essa estrutura que depende desse equilíbrio entre oferta, tá, e procura. Então,
E é um equilíbrio muito sutil, né? Porque você, de um lado, você tem oferta, do outro lado, você tem a procura do serviço ou do produto. Se quem procura perde poder de compra, por mais que você ofereça, essa pessoa já não consegue ter tanto acesso. Essa balança entra em desequilíbrio, né? É por isso que quando a gente fala assim, o mercado do petróleo baixou o preço, tal, isso tem né, essa queda de preço, essa desvalorização do produto cria um desequilíbrio na balança. Então a inflação ela cria um desequilíbrio na balança, as pessoas perdem poder de compra. O câmbio, a variação cambial tem influência. Então isso é o mercado. Então a primeira coisa que a gente precisa ao aprender a empreender é a gente poder entender o que é o mercado, né? De que ele consiste e como ele é formado. Boa pergunta. Como que o mercado é constituído? Então, o mercado é constituído exatamente desses três componentes, tá? O mercado consumidor, o mercado fornecedor e o concorrente. Então, para que eu, enquanto empreendedor, entregue o meu produto ou o meu serviço, eu preciso conhecer o mercado consumidor, ou seja, quem são os consumidores que vão consumir aquilo que eu estou propondo a oferecer, né? Eu preciso saber quem são eles, tá? Eu preciso saber o que eles pensam, eu preciso identificar a necessidade deles, né? Num dos primeiros capítulos do nosso livro Gestão Fácil, uma das coisas que a gente coloca aqui, o Dr. Zé nos traz muito bem, é exatamente que a primeira coisa que você precisa é de uma boa ideia, tá? Mas uma boa ideia só é suficiente? Não. Veja bem, gente, uma boa ideia é a primeira coisa. Então, o que é uma boa ideia? Uma boa ideia é aquilo que surge da sua percepção da necessidade do mercado. Então, todo mercado ele tem uma necessidade. Essa necessidade ela não deixa de existir, tá? Independente de crise econômica, de recessão, de tudo isso, as pessoas não deixam de ter suas necessidades. Então, o mercado consumidor ele não deixa de ter necessidade. Ele se torna mais seletivo na sua maneira de consumir e de gastar. Então, é preciso que o empreendedor ele conheça muito bem e mantenha uma conexão muito próxima com o mercado consumidor, que é a primeira componente dessa estrutura que a gente chama de mercado. A segunda componente são os fornecedores, né? Então, quer dizer, eu posso estar num mercado em que o meu consumidor tem capacidade financeira para consumir o que eu estou oferecendo, só que os meus fornecedores não conseguem me fornecer a matéria-prima ou aquilo que eu preciso para fazer o meu negócio acontecer, né? Então, nesse ponto, eu vou ter um problema a nível de fornecedor, né? E o terceiro ponto, então eu preciso conhecer quem são meus fornecedores, quais são as opções, né? Se esse fornecedor não for suficiente, qual é o outro, qual é o próximo, como que eu negocio com esses fornecedores, em que condições que eu negocio, né? Então, para isso é preciso aprender também, né? Aprender a lidar com a segunda componente do mercado, que é o mercado fornecedor. E a terceira componente, que para mim é uma das componentes assim, fundamentais que você conheça também, é o mercado concorrente, né? Quem são seus concorrentes, quais são as competências dos seus concorrentes, quais são as fraquezas, né? O quanto que aquela competência do seu concorrente anula algum diferencial que você considera dentro do seu negócio como um diferencial competitivo, ou como que você se apoia naquela competência daquele concorrente para, a partir dali, gerar uma nova necessidade para o mercado. Então, é preciso ter essa capacidade de analisar o tempo todo essas três componentes da estrutura que a gente chama mercado, que é o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado concorrente. Tá? Então, o mercado ele é formado por essas três estruturas, ele depende desse equilíbrio, tá? Entre demanda e oferta, né? Então, não adianta muito você ver hoje, por exemplo, nós temos uma crise no mercado de Angola, no âmbito da construção civil, né? Por quê? Porque existe oferta, mas não existe a procura, né? Então, quer dizer, o consumidor ele está retraído de maneira tal que, independente
da oferta que esteja sendo feita, não está havendo conexão, né? Então não está feita aceitação. O que você precisa? Né? Ou você muda a maneira como você está oferecendo, né? Lembra que a gente falou já aqui que sempre que a gente está num momento de recessão ou de escassez, que é a mesma coisa, tá, gente? São palavras diferentes, né, para um mesmo problema. Toda recessão por si só é um estado de escassez, que começa antes de tudo aqui dentro, escassez de ideias, de pensamentos e consequentemente de soluções, e por último se materializa como escassez financeira. Mas toda vez que você está diante de um momento de escassez, você está diante de um paradoxo. Um paradoxo significa o quê? Que o seu paradigma anterior já não funciona. Como que você sai de um paradoxo? Você tem que mudar o seu paradigma, né? Então, a hora que o mercado da construção civil conseguir mudar o paradigma de como ele se conecta com o mercado consumidor, vai haver então um equilíbrio nessa balança. E você pode perguntar para mim assim: William, mas isso depende de mercado, depende de câmbio, depende de uma série de coisas? Sim e não, né? Por quê? Porque você não pode apoiar totalmente a sua capacidade de se conectar com o mercado naquilo que está fora do seu controle, que é o quê? Políticas de governo, políticas cambiais, né? A própria recessão do mercado em si. Ou seja, se existe recessão, muda seu modelo comercial, se reinventa para que você consiga se conectar. Por isso é que é importante você estar acompanhando o mercado concorrente. Por quê? Porque pode ser que você ainda não tenha encontrado a fórmula, mas um concorrente seu já esteja conseguindo fazer. E quando você entende a maneira como ele está conseguindo se conectar, obrigatoriamente você muda o seu paradigma e você se reinventa e consegue melhorar o equilíbrio dessa balança. E como é que é feita aí essa pesquisa de mercado para a pessoa não se perder? Então, dentro desse processo de preparação para empreender, que nós estamos falando aqui antes de tudo de aprender a empreender, né? Veja bem, nós ainda não estamos empreendendo, nós estamos ainda aprendendo a empreender. Tá? Então, dentro desse processo de aprender a empreender, agora que eu sei que mercado consiste em consumidor, fornecedor e concorrente, para que eu conheça esse mercado, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado, né? O Dr. Zéias, ele tem uma frase bem interessante, que eu gosto muito, que ele fala assim, essa ficou faltando aqui no livro, hein, doutor? Essa é só para os amigos, tá? Mas no próximo livro deve estar, de certeza. Ele fala assim: se o Henry Ford tivesse feito uma pesquisa de mercado na época que ele resolveu produzir o Ford T, as pessoas provavelmente teriam falado assim para ele: olha, eu quero um cavalo mais rápido, eu quero um cavalo que coma menos, eu quero um cavalo que faça um cocôzinho bem pequenininho, eu quero um cavalo que viva mais 30 anos. Né? A última coisa talvez que as pessoas tivessem feito era falar para ele assim: olha, eu quero um automóvel. Por quê? Porque na verdade, quando você está empreendendo no nível do visionário, que é aquele que está fazendo inovação, não apenas empreendendo, porque são duas coisas diferentes, que podem e até devem caminhar junto, mas nem sempre estão caminhando junto. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma estrutura como a gente tem em Angola, onde existe uma série de necessidades no mercado, não necessariamente eu preciso inovar para empreender. Então, nesse ponto onde não existe, tá, uma necessidade absurda de inovação, a pesquisa de mercado é importante. Por quê? Digamos que, por exemplo, o seu João, ele tenha uma esposa que cozinha muito bem, e essa esposa então faz alguns salgadinhos para ele levar para o seu lanche no dia de trabalho dele, né? E o seu João trabalha numa empresa de ônibus, como motorista de ônibus, e ele então começa levando os salgadinhos, e um belo dia tem lá o aniversário de um colega lá na empresa, e eles falam assim: poxa, por que você não pede sua esposa lá para fazer uns salgadinhos para a gente e tal, não sei o quê? Ela cozinha tão bem. E a esposa dele faz o salgadinho, ele fornece o salgadinho lá para o aniversário da empresa, todo mundo fica muito feliz e começa então a fazer pedidos a ele: poxa, vai ter o aniversário do meu filho, eu queria 200 salgadinhos e tal. O que aconteceu? Ele identificou um possível mercado, né? Por quê? Porque começou a ver
demanda. Procura. Né? Então, agora ele tem para quem fornecer. Tá? Começou a haver demanda, ele tem para quem fornecer. Né? Essa demanda, ela foi identificada? Ainda não. Por quê? Porque ele não fez uma pesquisa de mercado. Essa demanda, ela foi acidental. A grande maioria dos empreendedores, quando eles pensam em empreender, eles empreendem de maneira acidental. Aí o João chega e fala assim, olha, mulher, vamos investir mais nisso, compra aí mais material e tal, não sei o quê, e começa a vender mais, começa a oferecer nas empresas vizinhas, aquilo começa a dar algum dinheiro para eles, né? A procura começa a aumentar cada vez mais, consequentemente ele tem que aumentar a oferta daquilo que ele faz. O que ele faz? Ele faz uma obrinha lá nos fundos da casa dele, aumenta a cozinha de uma maneira bem simples, mas melhora um pouquinho a capacidade de produção. A esposa já chama a irmã para começar a fazer e o João vira e fala assim, mulher, eu acho que o nosso negócio está crescendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir demissão da empresa e vou me dedicar só a isso. E é isso que o João faz. Ele pede demissão da empresa e ele começa a se dedicar ao negócio. Eu pergunto para você, ele fez uma pesquisa de mercado? Não. Até agora ele não fez uma pesquisa de mercado. E o João então começa a distribuir mais e tal, e algumas empresas começam a querer o produto regularmente e começa e fala para ele assim, seu João, eu preciso que o senhor emita para mim uma fatura, porque como a gente está comprando regularmente, eu preciso que isso conte na contabilidade da nossa empresa. Veja aí, o João acabou de bater na primeira barreira para que o seu negócio cresça. Ele não está legalizado. Ele não está legalizado. Tá? Então, uma das primeiras barreiras para que você consiga empreender é o fato de você estar legalizado. Por quê? Porque quando você não está legalizado, tá, o universo de compradores do seu produto ou do seu serviço, ele se reduz. Tá? Por quê? Porque qualquer empresa minimamente organizada, para ela negociar com alguém, ela precisa de uma fatura. Né? E cada vez mais. Tá? Então, o que o João faz? Ele procura um escritório de contabilidade e ele fala, olha, eu quero legalizar uma empresa, quero abrir uma loja de salgados e montar uma fábrica, produzir e tal. E o contabilista, como tem muita experiência de negócio e simpatiza muito com o João, fala assim, tudo bem, seu João, o senhor já tem o seu plano de negócios, seu business plan? E o seu João fala, business o quê? Aí, o seu plano de negócios, seu João, o senhor já estruturou um plano de negócios, de como o senhor pretende desenvolver a sua atividade? E ele fala, não, senhor. Aí ele, pois é, seu João, isso é fundamental. Para que o senhor faça o seu plano de negócio, a primeira coisa que o senhor precisa é conhecer o mercado. E para conhecer o mercado, o senhor precisa conhecer os consumidores, o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado concorrente. Então o senhor precisa saber quem são os seus consumidores, o que eles pensam, o que eles querem, por que eles consomem o seu produto hoje e não consomem da concorrência, quem são os seus concorrentes, por que os seus concorrentes vendem aonde você não consegue vender, o que eles têm de forte que você não tem, onde que eles são fracos e você não é, e você poderia ocupar, né? Quem é o seu fornecedor de matéria-prima, quanto que você pode negociar, se o seu concorrente baixar preço, você consegue disputar preço com ele, você consegue negociar com o seu fornecedor, você tem um fornecedor alternativo, tá? Então, isso tudo faz parte de quê? De uma análise de mercado, tá? De uma pesquisa de mercado, né? E quando você vai empreender no nível da inovação, você também precisa de uma pesquisa de mercado, senão você vai fazer um esforço enorme achando que está criando algo espetacular e o outro já está fazendo aquilo na rua do lado, né? Então, assim, uma pesquisa de mercado, ela é fundamental, ela é o primeiro passo para quem quer aprender a empreender. Por quê? Porque se você não fizer uma pesquisa de mercado, você não vai conseguir ter uma boa ideia, porque a boa ideia é você identificar a necessidade do outro e, a partir daí, aplicar genialidade para criar uma solução que caiba no bolso dele. Tá? Então, é fundamental você entender como que pensa seu consumidor, onde é que eles estão. Não adianta eu querer duplicar
a minha produção de salgados se para fazer chegar ao meu consumidor eu vou ter que gastar mais de combustível do que o que eu vou ganhar vendendo aquele salgado. Então, quer dizer, eu tenho que começar a olhar e falar, poxa, que mercado que eu posso atingir aqui? Então, vocês percebam que empreender, antes de tudo, é um exercício de estratégia. E olha que interessante, você estuda e normalmente você conclui uma faculdade e você não estudou estratégia. É muito comum, tá? Você vai entender o que é estratégia quando você vai fazer um MBA. Só que nós estamos falando que mercado, ele depende de o quê? De consumo. Tá? Então, eu preciso dos micro e pequenos negócios. Então, eu preciso que o microempreendedor, quando eu estou falando do microempreendedor, eu estou falando do seu João com a sua esposa, fazendo seu salgadinho para aumentar a sua renda. Eu preciso que o microempreendedor ele tenha uma orientação mínima de como que ele vai fazer uma pesquisa de mercado. Tá? Nosso primeiro curso, que chama-se Aprendendo a Empreender na Escola de Empreendedores, esse curso é um curso que vai estar gratuito para todo mundo que estiver inscrito na Escola de Empreendedores. Tem lá um questionário, tá, com as principais perguntas que você deve fazer para conhecer o seu mercado consumidor, o seu mercado fornecedor, o seu mercado concorrente. É muito importante isso. Por quê? Porque depois que você conhece o mercado, o segundo passo é dimensionar o seu mercado. Para falar sobre dimensão de mercado, teremos um próximo encontro, quarta-feira, às 19 horas. Quero agradecer o Dr. William por ter dado essa aula de conhecimento a respeito do mercado, como que você aprende a empreender. Tudo tem um começo. O começo parte aí dessa live. Se você acompanhou a partir do meio do caminho, nós estamos finalizando, mas você pode voltar e assistir novamente. Não somente fazer isso, mas encaminhar essa live para algum amigo seu que quer empreender, para algum conhecido, para algum estudante, para pessoas que você sabe que tem potencial de desenvolvimento e precisam de uma mão, de uma força, de uma ajuda, e a Escola de Empreendedores está vindo justamente para isso, para ajudar pequenos e médios empresários a empreender de forma correta. Para quem ainda não adquiriu o livro Gestão Fácil, ele já está disponível em todas as unidades da Odonto Excelência em Luanda. Você pode entrar em contato pelo facebook.com/Gestão Fácil Angola, solicitar pelo Message, clica lá no botão de mensagem e solicita o endereço de uma das unidades, ou no site odontoexcelenciangola.com. Você pode encontrar o endereço de todas as... Já está no Soba também. Já está na no loja Soba. Virtual, no Soba também. Tá? Muito importante, então você encontra pelo Soba. Tá. E tem outras, já estão entrando já algumas outras. Já estamos entrando em mais duas livrarias. Na quarta-feira já vamos estar passando os endereços da livraria. E já estamos mais em 3 ou 4 pontos de venda que na quarta-feira já vai estar autorizada a divulgação. Já estaremos passando. Lembrando a você que o livro Gestão Fácil é um livro voltado para você que tem o seu sonho de empreender, para você que já empreende, para você que já está nesse caminho do empreendedorismo e tem encontrado dificuldades de lidar com pessoas, dificuldade de enxergar soluções, dificuldade muitas vezes de entender o que a gente chama do caminho das pedras, aonde é que você tem que pisar, para onde você tem que direcionar o seu esforço. Você que acha que empreender é preciso ser um super-herói, né? Eu digo para você que não é. Empreender é para qualquer um, tá? Que quer exercitar o seu sonho. Todo sonho, como diz o meu mestre Dr. Zé, todo sonho ele tem que virar um projeto. Tá? Todo sonho ele tem que virar um projeto. E todo projeto tem que ter trazido à existência, ele tem que se materializar, ele tem que virar realidade. O primeiro passo para você transformar o seu sonho num projeto é você aprender como que você vai desenhar o projeto do seu sonho. Então vem com a gente, participa das nossas lives, chama-se 30 minutos para mudar o seu negócio. Segunda, quartas e sextas, 19 horas em ponto, estaremos aqui falando de empreendedorismo, de gestão fácil. Tá? Você que gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, faça isso chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? Porque nós temos muita coisa boa para ensinar, muita experiência para trocar
e estamos muito felizes de estar desenvolvendo esse trabalho para vocês. Não somente aqui no Facebook, para você que está acompanhando, mas também o Gestão Fácil Angola está disponível já no Instagram. É só você acessar lá, Gestão Fácil Angola no Instagram, no campo de pesquisa, você pode seguir também. E no YouTube, se você digitar Gestão Fácil no YouTube, Gestão Fácil Angola, estamos disponível por lá também. Essa semana tem agenda, quarta-feira de manhã estaremos na Rádio Luanda, às 8h30 da manhã, às 10 da manhã estaremos na Rádio Viana, nesta quarta-feira, depois de amanhã, e no final de semana, sábado e domingo, teremos um treinamento que é gratuito, ele é beneficente para ajudar jovens aí, a juventude de Cacoaco e também de Viana. Vai acontecer no espaço de Viana, no espaço da juventude de Viana no sábado e em Cacoaco no domingo. No domingo vai ser à tarde e em Viana será pela manhã. Nós vamos falar, estará o Dr. William e eu, o doutor falando de gestão, eu falando de empreendedorismo e vendas. É uma soma que juntos esse conhecimento vai levar você ao próximo nível. Obrigado para você que acompanhou. Algum recado final, doutor? Bom, meu recado final é que você continue alimentando seus sonhos. Esteja com a gente na quarta-feira, onde a gente vai estar falando como você dimensionar seu mercado, como você entender a necessidade dos consumidores para que você possa entender como desenvolver uma boa ideia a partir dessa necessidade, como lidar com seus fornecedores e como entender o que os seus concorrentes estão fazendo. É isso aí, de 24 a 27 de junho eu vou liberar uma Masterclass. Serão 4 aulas especiais falando de estratégias de vendas para você que já é empreendedor, para você que já empreende, para você que já é empresário, para você que já está dentro do mercado. De 24 a 27 de julho é 100% online, 100% gratuito. Já está disponível o link metodomanada.com/cadastro. É só efetuar o seu cadastro, você vai receber o link para ter essas aulas aí 100% online, 100% gratuitas. E para finalizar, eu quero dizer que a empresa Odonto Excelência, que se encontra em todos os espaços de Luanda, já tem o livro disponível. Você pode ir lá e adquirir o seu livro Gestão Fácil. Além dos sites que já foram informados, eles já estão disponíveis para venda em todas as unidades da Odonto Excelência. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço, uma boa noite a todos e quarta-feira, 19 horas, estamos juntos. Tchau, tchau. Um abraço.